Dragon Ball Daima prometeu resgatar a essência clássica da franquia, mas a verdade é que deixou muita gente decepcionada. Hoje eu vou listar 10 erros imperdoáveis cometidos em Dragon Ball Daima. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando eu vi Dragon Ball pela primeira vez, eu ainda lembro de como eu fiquei encantado com aquele universo. Humanos interagindo com animais, diversas raças, uma grande diversidade de cenários, e tinha até um garoto com rabo e que se transformava ao ver a lua cheia. Todo o mundo de Dragon Ball era incrível. Aí você chega no Daima e os problemas começam. Você encontra um mundo que não acrescenta em praticamente nada na história original. E todo o pouco que acrescenta só serve para gerar mais bagunça com o que já tinha sido estabelecido durante todos esses anos. Por exemplo, no mangá é dito que o pai de Babidi criou o Majin Buu. E mais tarde, em uma entrevista, Toriyama disse que Majin Buu já existia desde sempre. E a única versão oficial que sempre foi aceita pelos fãs é a que está escrita e inalterada no mangá. Mas aí chega o Daima e bagunça tudo isso. Porque no Daima é dito que quem criou Majin Buu foi uma bruxa chamada Marba, a pedido do pai de Babidi. E essa versão coloca em xeque as duas versões, tanto a do mangá quanto a do próprio Akira. É uma construção de mundo desnecessária e que não fornece uma expansão interessante para a história, só faz bagunça. Desde o começo, Daima até parecia ter vilões promissores. Glório, por exemplo, tinha um ar misterioso e andava sempre se comunicando secretamente. Até parecia que ele escondia algo grande, e alguns pensavam que ele trairia a todos e se revelaria sendo um grande vilão. Mas no final, ele acabou se mostrando alguém bondoso e sem intenções maliciosas. Depois, tivemos o nascimento de um novo Majin, que à primeira vista parecia ser um vilão épico, mas só parecia mesmo, porque logo descobrimos que ele era só um personagem fraco e bobo. Então foi criado outro Majin, que finalmente parecia forte, criando a expectativa dele ser um bom vilão. Mas o que ele realmente fez? Só passeou, entrou em lojas, comeu doces e lutou por meio episódio contra um Tamagami. E quando finalmente a luta com Goku começou, ela foi logo interrompida. Sério? Por que tinham que interromper a luta daquela forma? Isso era para ser uma luta ou um tutorial de como fazer um Quick Time Event. Aí chega Goma, o vilão supremo do Daima, aquele que você espera que traga um final épico pro Daima. Ele absorve o terceiro olho e fica absurdamente forte, e nem Goku em Super Saiyajin 4 conseguiu vencê-lo. E como ele foi derrotado? Do jeito mais tosco possível, com uma simples livrada na cabeça. Pois é, eu até queria defender, mas o anime não se ajuda em nenhum momento. O Kamehameha de Goku, que rompeu as barreiras daquele reino, não era forte o suficiente, mas uma simples livrada derrotou ele. Frieza foi fatiado por Trunks, Cell derrotado por um Kamehameha de pai e filho, Majin Buu destruído por uma Genkidama, e Goma caiu com um golpe tosco daqueles. Talvez se Goku e Goma disputassem o final da batalha em uma queda de braço, teria sido mais emocionante do que assistir a isso, porque sério, é realmente intancável. Vegeta alcança o nível de Super Saiyajin 3 pela primeira vez na luta contra o Tamagami. E alguns episódios depois, ele faz a transformação de novo na luta contra Goma. E literalmente todo mundo que tinha visto ele se transformar antes, ficou impressionado, como se nunca tivessem visto essa transformação no outro episódio. Eu me pergunto como passa uma coisa dessas pela revisão do roteiro e tudo mais. Já Goku é um caso à parte. Ele havia sido derrotado por Goma, e então Neva usa magia nele, fazendo ele se transformar no Super Saiyajin 4. E até aí tudo bem. O problema é que no final do Daima, Vegeta e Goku estão conversando, e Goku diz que já tinha treinado para alcançar essa transformação. Então alguém explica pra mim o porquê o Neva precisou fazer aquela magia, se o anime joga na cara que Goku já estava treinado e ia alcançar essa transformação de qualquer jeito. O verdadeiro vilão de Daima são os roteiristas que encontramos pelo caminho, porque sinceramente, e sem contar que essas transformações geram uma inconsistência gigantesca, porque o Daima se passa antes do Super, e no começo do Super, Bills aparece ameaçando destruir a Terra. E Goku e Vegeta
não tinham outra escolha, a não ser lutar contra Bills, usando todas as forças. Ou seja, não faz o menor sentido eles terem essas transformações e não terem usado contra o Bills. Era a Terra que estava em jogo. Sério, era melhor ter deixado sem explicação essas transformações do Daima do que meter essa de que já estava treinando. Mas o pior mesmo é o Goma. Ele ficou como sucessor de Dabura, e durante o anime todo, essa criatura luta para literalmente ter poder e conseguir o trono. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Nem dá pra chamar de burro porque aqui é outro nível. Sentido 0. Um dos maiores erros cometidos pelo Daima foi ter muitos episódios bobos. O Daima já era um anime que foi planejado para acabar rápido, pois desde o início já era dito que teria apenas 20 episódios. E ao invés de focarem em assuntos importantes, como as boas lutas ou as transformações legais, focaram em assuntos que foram literalmente inúteis para a trama do anime. Como por exemplo, tem um episódio praticamente inteiro onde eles visitam a loja de insetos. Lá falam de vários tipos de insetos, inclusive mencionam um inseto capaz de fundir 2 pessoas. Porém eles falam desse inseto, mas jamais usam ele durante todo o anime. Então eu pergunto, qual a utilidade disso na trama final? Pra mim parece até uma trollagem mal feita para todos pensarem que teria alguma fusão. Parece até que o roteiro foi feito por um daqueles estagiários mais bobos da Red Ribbon. Porque sinceramente, um outro episódio arrastado, e que não acrescentou absolutamente nada, foi o episódio do Planeta de Gigantes. Sério, aquilo mais parecia um filler, episódio sem graça e que não acrescentou em nada para a história do anime. E esses são só 2 exemplos de episódios chatos e sem rumo que o Daima teve. Eu até poderia citar outros, mas melhor seguir adiante. Quando Goku e os outros chegam no reino demoníaco, eles tinham uma missão: encontrar e reunir as esferas daquele lugar. E essas esferas eram guardadas por seres dito muito poderosos, e que nunca tinham sido derrotados, os Tamagamis. Tamagamis foram apresentados como seres ultrapoderosos, algo além da capacidade de qualquer um. A luta com eles até foi legal. Mas dá pra perceber que Goku não precisava de muito esforço para derrotar o primeiro Tamagami. Já o Tamagami que Vegeta enfrenta parecia mais resistente, mas mesmo assim uma rápida luta já foi o suficiente para ele entregar a esfera. Vocês se lembram quando os adversários, por mais bostinha que fossem, demoravam pelo menos 3 episódios para serem vencidos? O Dodoria, por exemplo, deu uma trabalheira perseguindo Gohan e Kuririn, antes de ser finalmente derrotado por Vegeta. Número 19 e 20 também causaram um alvoroço antes de serem derrotados. E aí, justo aqueles adversários ditos como ultra-poderosos são derrotados rapidamente. Como eu disse, a luta com os Tamagamis foi boa. O ponto é que a rapidez com que eles foram derrotados fez parecer que eram muito mais fracos do que o que falavam sobre eles. Outra coisa que Dragon Ball sempre foi especialista em fazer foi nerfar personagens para fazer sentido em certa trama. Como quando Goku foi nerfado para lutar de igual para igual contra o Enks do futuro. Mas eu nunca vi um nerf tão ofensivo quanto esse do Daima. Sério, tem um episódio inteiro onde Goku e Vegeta estão perdendo para simples soldados com arminhas. Esse episódio chegou a ser um insulto de tão ridículo. Como um Saiyajin capaz de destruir planetas pode apanhar para soldados com armas de laser? Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais ridículos de Daima. Aí você lógico pensa que isso é momentâneo, que logo um deles vai se transformar, vai soltar um poder e destruir tudo. Só que isso não acontece, e eles tiveram que ser salvos pelo pai da Pansy, que sequer tinha poderes. Se isso tivesse saído num episódio filler, ninguém ia notar a diferença. Os personagens da franquia Dragon Ball sempre foram todos muito carismáticos, desde personagens filler como o Grilo Gregory, até personagens mais importantes. Uma coisa que Daima fez de pior foi com relação a personagens. Praticamente, todos são esquecíveis. Degesu e Arinsu, irmãos do Kaioshin, são personagens completamente sem sal. Isso sem falar no Ibis, porque a única coisa que aquela criatura fez foi ficar passeando junto com eles, tomando lugar na nave que poderia ser de outro personagem. E o pior,
Quem era a garota que fez a troca do chapéu pelo cinto? Fãs tinham teorias sobre a identidade dela, mas ela simplesmente desapareceu depois, sem mais nem menos. Nunca saberemos quem ela era, e aparentemente, ninguém se importa. Apenas mais um personagem completamente esquecível. Dragon Ball sempre foi conhecido por ter uma trilha sonora envolvente. Seja enquanto os personagens conversam, ou enquanto lutam, a trilha tá lá para trazer emoção em cada cena. Mas no Daima, por diversos momentos, parecia que esqueceram de colocar uma música de fundo. Tem vários episódios que quase não tem uma única música de fundo. Você só ouve aquele barulho de vento de fundo no cenário, sem uma única música, passando a impressão de ser algo feito às pressas e de qualquer jeito. Tem episódios que às vezes demora tanto para ter uma música de fundo, que parece até que a música tá pegando o caminho da serpente todo congestionado para chegar no episódio. E não se enganem, porque eu achei a abertura do anime realmente muito boa. Eu mal vi a hora de ser lançada uma versão completa dessa abertura. Mas infelizmente, essa é a única música boa do Daima. E um anime que passa muito tempo sem música de fundo para embalar a cena, certamente tá fazendo algo errado. Dragon Ball sempre foi de reciclar elementos antigos. E quando bem feito, a reciclagem de elementos funciona muito bem. Mas no Daima, a coisa não foi tão bem feita. A começar que o Daima é o Dragon Ball GT reciclado. Mas enquanto o GT tinha vários personagens marcantes, no Daima você não tem quase nenhum. Eu sei que já falei dos vilões do Daima, mas esses aqui ficaram tão ruins que até esqueci de falar deles quando criei aquela parte do roteiro. Eu tô falando, é de mais uma reciclagem da tropa Ginyu, a tropa Gendarmerie. Sério, que vilões mais bobos. Toda a cena onde eles aparecem, eles não fazem nada direito, e são derrotados do jeito mais bobo possível. Até a equipe Rocket de Pokémon era mais ameaçadora que esses caras. Essa é sem dúvida a pior reciclagem já feita em toda a franquia. Desde a estreia do anime, os fãs se perguntavam onde estaria o Gohan, e eu sinceramente tinha esperanças até o último minuto, que ao menos uma vez o Gohan ia aparecer, nem que fosse em uma cena rápida de pós-crédito. Mas não fizeram nem isso. Quem assistiu meu vídeo sobre o Gohan aparecer, sabe que eu mostrei diversas teorias, e justamente a minha teoria de que poderiam deixar o Gohan de fora para focar no Goku e Vegeta, era a que estava certa. Se eu tivesse apostado que o fato de esconderem o Gohan durante o anime não daria em nada no final, eu estaria rico agora. Porque Dragon Ball Daima não só decepcionou, como ainda ignorou um dos personagens mais amados da franquia. Será que valeu a pena? E essa foi a minha lista de coisas intancáveis em Dragon Ball Daima. Você concorda com a lista? Teve algo que te irritou no Daima e que eu não mencionei? Deixa aí um comentário pra gente trocar uma ideia, beleza? E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Até mais!